Hanukkah Sameach, Feliz Hanukkah, a grande festa das luzes está começando agora. A grande festa de Hanukkah, que nós comemoramos a vitória dos Macabeus, a vitória dos Hashmonaim contra o Império Grego, que veio destruir, que veio impurificar, na verdade, o templo sagrado, o segundo templo de Jerusalém. Bem no meio dos 420 anos que o segundo templo estava de pé, vieram os gregos para impurificar o templo e o povo de Israel. A guerra deles era uma guerra espiritual. Era uma guerra contra a fé em Deus. Como que falamos na reza, Lashkicham Toratecha. Eles queriam fazer os judeus esquecerem da tua Torá, da Torá de Deus. Você quer seguir a Torá como um livro de filosofia, como um livro de história, como um livro de moral? Sem problema algum. Mas não estude porque é uma sabedoria divina, porque Deus orientou, porque Deus passou tudo isso. Isso eles foram totalmente contra. Por essa razão, eles usaram o sacrifício, o local do sacrifício, o templo sagrado, o altar, o Mizbeach, e colocavam lá um porco, faziam oferendas de um animal impuro para profanar o templo. Colocaram várias estátuas ao redor do templo. E o mais conhecido, que eles impurificaram todos os potes, jarros de azeite de oliva, que era fabricado de uma forma extremamente sagrada e especial, da primeira prensa de cada azeitona, para acender a menorá, o candelabro do templo. Eles poderiam ter roubado aqueles jarros de azeite, que valia fortunas, litros e litros e litros de azeite. Eles poderiam ter quebrado, mas não fizeram nenhum dos dois. Eles impurificaram os azeites. Eles pegaram um rato morto, um bicho morto, e colocando dentro do azeite, tendo contato com o azeite, ou simplesmente quebrando o lacre do sumo sacerdote, isso impurificava aquele azeite. Por que eles impurificaram? Porque o azeite sempre boia por cima. O azeite representa um nível de chokhmah, de sabedoria, representa a espiritualidade. Por isso que no judaísmo temos muitas festas e momentos de acender as velas do Shabbat, de Hanukkah, de falecimento e assim por diante. Na sinagoga sempre tem uma vela, porque o azeite representa a luz, representa a presença divina. Eles queriam quebrar essa espiritualidade. Eles queriam quebrar essa superioridade. Eles queriam impurificar o judaísmo. Por isso que eles proibiram fazer o Shabat. Porque toda a ideia do Shabat é a fé em Deus. Todo o propósito do Shabat é porque Deus descansou, eu vou descansar no Shabat também. Eles proibiram fazer a circuncisão, fazer o Brit Milá. Olha, você quer fazer com um médico? Você quer fazer por higiene? Você pode fazer a circuncisão. Mas não faça o Brit Milá, não faça como um pacto com Deus. Não faça isso com uma santidade, com um rabino, com um moher profissional. Toda a guerra de Hanukkah era uma guerra espiritual. Diferente de Purim. Purim, Haman, ele queria matar os judeus, aniquilar todos os homens, mulheres e crianças com o corpo dos judeus. Como os nossos inimigos atuais também, o Hamas, queria, Deus nos livre, acabar com o corpo dos judeus. Ou Hitler e Marshemon. Mas a história de Hanukkah é diferente. Eles não queriam matar os judeus. Os judeus eram bem-vindos. Se você não fosse mais crente em Deus, se você não seguisse mais os preceitos judaicos, essa que era a condição deles. E esse que foi o grande desafio que os judeus tinham. Porque muitos e inúmeros judeus se assimilaram com os gregos. Largaram a religião judaica. Viraram judeus helenistas. Viraram os novos
sacerdotes e sumos sacerdotes do templo, que eram os helenistas, judeus que abandonaram a fé judaica e se converteram à ideologia grega. Como que você vence uma batalha como essa? Como você vence uma guerra como essa? A única forma é você aumentando em luz, aumentando em fé em Deus. Mas tem que ser uma fé incondicional. Uma fé além da lógica, da normalidade, da natureza humana. E essa que foi a garra e a coragem que Matitial, o sumo sacerdote, o Yehudá, os Macabeus, eles tiveram para atacar, ir contra os gregos. E a pior dificuldade que eles tiveram era ir contra os judeus apóstatas, os judeus helenistas, os judeus que abandonaram, que esses são os maiores inimigos, as maiores dificuldades. E eles foram com Mesirut Nefesh, com cara e coragem, com alto sacrifício. Poucos foram atacar muitos poderosos, armados do exército grego. E eles foram e batalharam, 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 e de uma forma sobrenatural, totalmente inesperada, eles venceram. Eles conseguiram acabar com o exército grego. Eles conseguiram voltar para o templo, limpar o templo, purificar o templo. E precisavam reacender o candelabro, a menorá, com azeite. Só que todos os azeites estavam impuros. E para acender a menorá, você tem que ter um azeite puro, com o lacre do sumo sacerdote. E eles procuraram, e procuraram, e procuraram. E mais o grande milagre que eles conseguiram achar, um único jarro de azeite, que tinha o lacre do sumo sacerdote que estava puro. Só que esse um jarro era suficiente para acender um dia. E o milagre aconteceu, que durou 8 dias. Então aqui nós temos duas comemorações em Hanukkah. Dois grandes milagres. O milagre da vitória da batalha e o milagre do azeite. Só que interessante que todo mundo comemora o Hanukkah lembrando o milagre do azeite. A Hanukkah, as velas. Por que ninguém comemora o fato que meia dúzia de sacerdotes guerrearam contra milhares e dezenas de milhares de soldados armados com elefantes, com cavalos, com todos os tipos de armamentos e saíram vitoriosos? Que, aliás, Hanukkah representa isso. Hanukkah. Descansaram no dia 25 de Kislev, que é a data de Hanukkah, 25 de Kislev. Eles descansaram da guerra no dia 25. Mas a grande comemoração é em lembrança ao azeite, em lembrança ao milagre das luzes, é a festa das luzes. Por quê? Porque, como falamos antes, não foi uma guerra física. A guerra física contra os gregos foi uma consequência da guerra espiritual. Toda a meta dos gregos era acabar com o judaísmo, a Torá de Deus, a fé em Deus, a conexão com Deus, a espiritualidade. E, consequentemente, apareceu a guerra com o exército grego. E a vitória foi também uma vitória espiritual, que eles acenderam um pote e durou 8 dias. Acharam esse um pote e o judaísmo voltou a brilhar, e o templo voltou a brilhar. E essa que é a grande comemoração de Hanukkah. E assim também nos dias atuais. Se você fala Hanukkah é uma festa para as crianças, acender umas velinhas, não. Hanukkah, toda casa e todo homem judeu tem a obrigação de acender as velas de Hanukkah. Interessante, a vela de Hanukkah, muitas pessoas se confundem. Ah, minha mãe já acendeu, minha mulher já acendeu. Não. Se tem um homem judeu no lar, a obrigação de acender as velas de Hanukkah é a obrigação do homem. As pessoas se confundem. Vela, a vela do Shabat é a mulher que acende. Não. Shabat é a mulher que acende. Mas a vela de Hanukkah, o homem que acende. E ele representa, ele substitui a sua esposa
as suas filhas e etc. Agora, se uma mulher judia que não tem um marido judeu, ou que mora sozinha, ou que está viajando sozinha, ela também tem a obrigação de acender as velas de Hanukkah. Então essa é uma questão. Todos precisam se preparar para acender as velas da forma correta durante toda a festa de Hanukkah. E é interessante que no Talmud tem uma discussão inteira entre dois sábios, o Shammai e o Hillel. Qual é a ordem de acender as velas? O Shammai, que era mais da linha da restrição, ele dizia que devemos acender de uma forma diminutiva. Se acende 8 velas na primeira noite, 7 velas na segunda noite, 6 velas até uma vela, que são os dias que você tem pela frente. 8 dias, agora temos mais 7, mais 6 e assim diminuindo. Ou também está relacionado com os bois, os sacrifícios dos bois, 70 bois que eram sacrificados na festa de Sukkot, que eles iam diminuindo cada dia que passava. Já o Beit Hillel, que assim nós fazemos na prática, ele era da opinião que você vai fazer de uma forma crescente. 1 vela, 2 velas, 3 velas, até 8 velas na 8ª noite. Por quê? Porque em Kedushá, em santidade, Ma'alim Bakodesh, Velo Moridim, sempre acrescentamos, aumentamos, crescemos em luz, em santidade, em espiritualidade, em judaísmo, em mitzvot, e nunca diminuímos. Se você acendeu 1 vela hoje, amanhã você tem que acender 2. Se você fez uma doação hoje, amanhã você tem que fazer mais. Se você fez um preceito, 1 hora de estudo, amanhã você tem que fazer 1 hora e 2 minutos, e 3 minutos, sempre acrescentando e nunca diminuindo. E na nossa vida, nós precisamos fazer dessa forma. Nunca podemos parar, nunca podemos aposentar. E se você já acende, parabéns. Mas o teu vizinho ainda não acendeu. A tua prima não acendeu ainda. Então garanta que todos tenham as velas de Hanukkah para comemorar e iluminar esse mundo tão escuro, esse mundo tão perdido, com a luz da Torá, com a luz de Hanukkah, com a luz do judaísmo, e que isso vai trazer com certeza a grande luz da grande nova menorá, que será acesa no 3º templo, com a vinda do Mashiach, que seja ainda durante essa festa de Hanukkah. Hanukkah Sameach, feliz Hanukkah para todos.